Estamos iniciando mais esta edição do nosso programa, o programa Zona de Desenvolvimento, que toda semana está com você, sempre trazendo um tema de teu interesse. E como você já sabe, esse tema diz respeito a toda essa movimentação que nós estamos experimentando no Brasil, das pessoas estarem na rua, reivindicando melhorias nas mais diversas áreas que compõem a nossa sociedade. E aqui em Manaus nós não poderíamos estar num cenário melhor, aqui no Teatro Amazonas, local que foi palco, que recebeu muitas pessoas nas caminhadas que houveram aqui em Manaus, como parte dessas manifestações por melhorias. E para desenvolver esse tema conosco, nós estamos aqui com um gabaritado, com um competente professor Bessa, que é pós-graduado na área política e que, portanto, pode discutir com a gente questões fundamentais deste tema, que é o nosso tema central, que é exatamente essa mobilização social das pessoas. Professor Bessa, estamos satisfeitos em ter você aqui em nosso programa e aproveitando a sua experiência, eu vou direto ao ponto. Eu queria saber o seguinte, na sua perspectiva, na sua análise, que fatos a gente pode identificar que antecederam a toda essa movimentação? Quais foram os sinais que nós poderíamos ter observado que depois culminou com essa massa de pessoas nas ruas? Muito bem, Jorge. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar o telespectador do Amazonsat e dizer do meu contentamento em poder contribuir com essa discussão. Indo direto à sua pergunta, o que está ocorrendo hoje no Brasil é um fato que eu não diria que é conjuntural, mas é estrutural, né? É resultado de anos e anos de opressão à população brasileira, de descaso, de corrupção, e isso vem se acumulando. E por que que isto aconteceu nesse momento? Aí sim, nós podemos falar da conjuntura, né? Hoje, a juventude está saindo às ruas por uma razão concreta. Existem questões objetivas e questões subjetivas. Para que haja um movimento dessa natureza, que eclodiu em todo o país, né, de forma inclusive que se podia dizer espontânea, no sentido de dizer que não tem liderança, né, concreta, existem duas questões fundamentais. Uma são as condições objetivas, para que esses movimentos ocorram. As condições objetivas estão dadas, né? A situação de miséria no país, a corrupção, a violência, enfim. Questão de saúde também, né? A questão de saúde é fundamental, a questão dos transportes, que foi o que aparentemente movimentou, mas esse é apenas um aspecto, né? E os outros aspectos vieram, né, nesse processo todo, acompanhando também, e foram motivo de reivindicação. Portanto, não é nada isolado, é um contexto global de protesto em cima de vários problemas. Essa é uma discussão que tem muito a ver com isso, e isso pode estar na raiz, né, de parte do descontentamento, e, no entanto, a gente precisa desmistificar e trazer essa parte do iceberg que estava submerso para cima, para que você possa entender o porquê de todos esses movimentos, até para que isso, professor, sirva de alicerce e de base para a continuidade dessas reivindicações, professor. Acredito que o Brasil está num momento de transição muito importante. O povo está mandando um recado para o governo. É necessário mais educação de qualidade e saúde. A saúde ela está precária. Eu acho que foi, assim, digamos, um grito, né, da sociedade que estava suprimida por esse governo, né, que a gente acha muito corrupto. Então acho que o povo cansou de tanta corrupção, né, e resolveu se manifestar. E o que muita gente dizia que não era só por 20 centavos, e realmente, 20 centavos foi só a gota d'água mesmo. Eu acho que a juventude, assim como os mais maduros, precisam manifestar junto aos poderes legislativo, executivo e até o judiciário, que muita coisa não está correta. Então nós precisamos colocar, como se dizia antigamente, a boca no trombone, né? Acho que tem que mostrar para as autoridades de que existe um povo e que esse povo pensa. E esse é o momento que o Brasil vive para a gente discutir essas questões. Eu acho que é um passo muito importante para a melhoria da qualidade e obtenção daquilo que a gente tanto almeja, indo para as ruas buscar todas essas transformações. O nosso grande problema hoje é a falta de cidadania.
O Papa, inclusive, Francisco, de forma oportuna, se posicionou sobre essa questão dos movimentos e conclamou as autoridades a não reprimirem os movimentos de jovens, os movimentos sociais, e deixar a juventude sair às ruas, porque isso é democrático. Agora, também outro problema que nós temos aqui é que a nossa democracia, né, ela está capenga, na medida em que ela é uma democracia representativa e não participativa. O povo está querendo participar. E se houver cidadania, as autoridades estimularem a prática da cidadania, os professores em sala de aula desenvolverem os seus ensinamentos voltados para uma pedagogia participativa, porque o contrário é a cidadania, se as pessoas aprendem a ser cidadãs e reivindicar os seus direitos, o Brasil muda. O grande problema está aí, na falta de cidadania. O trabalhador precisa de trabalho honesto, de oportunidade, né? E não de favores, não de caridade. O Paulo Freire dizia uma frase muito interessante e que eu costumo sempre citar. Ele dizia o seguinte: eu amo o povo, e porque eu amo o povo é que eu luto para que a justiça se imponha antes da caridade. Então, dentro do que o senhor está externando, nós podemos ver que o movimento ele está certo em alguns aspectos, na medida em que ele, por exemplo, está querendo uma reforma política, né? A reforma política é fundamental para que nós possamos mudar essa representatividade e que, no meu conceito, professor, deveria a sociedade depender menos da classe político-partidária, das decisões, porque tudo afunila ali. Então, que mecanismo nós temos que discutir para depender menos ou para fazer com que esses segmentos funcionem de forma mais profissional, com resultados práticos e não com tanta discussão e poucos resultados como a gente vê hoje, né? A reforma política nesse país é fundamental, de importância vital. Por quê? O Brasil tem o melhor sistema eleitoral do mundo, e não é só pela máquina de votar, não, porque é a logística que está por trás, né? Nós damos exemplo ao mundo, né, de como votar. Agora, na medida que temos o melhor sistema eleitoral do mundo, também temos uma das piores legislações eleitorais do mundo. É preciso haver reforma. A população quer participar. Essa participação ela é obstruída, né, pelo próprio sistema, pelas leis que regem o processo eleitoral brasileiro. Então é necessário que a população participe, né, e participe com afinco. Agora, sobre os quebra-quebras, o Campos, eu sou contra quebrar, claro, qualquer pessoa sã não vai defender o quebra-quebra, sobretudo de bens públicos. Agora, eu explico como cientista social por que houve quebra-quebra, para dar visibilidade, porque se não tivesse havido o quebra-quebra, por exemplo, o Haddad, prefeito, não teria atendido a reivindicação, o movimento não teria visibilidade, a imprensa não teria noticiado. Por quê? Porque é a questão de notícia. Tive um professor no curso de jornalismo aqui da UFAM que dizia o seguinte, conceituando notícia. Notícia é o seguinte: se um cachorro morde um homem, não há notícia. Mas se um homem morde um cachorro, eis uma notícia. Ou seja, o fato tem que ser criado. E uma manifestação pacífica, voltariam para casa, o governo não atenderia e tudo continuaria como antes. Na realidade, toda essa movimentação que nós estamos observando no Brasil, ela é fundamental. É o povo indo às ruas, é o povo exigindo exatamente seus direitos, exigindo transformação na satisfação das suas necessidades básicas, como nós já dissemos aqui. Agora, é claro, né, que esse movimento sendo feito de forma educada, de forma participativa, de forma madura, ele fortalece a nossa democracia, né? Porque se o poder é autoritário e o povo não participa, não é democracia. Nós temos que lutar muito pela nossa participação, exatamente pela nossa inserção nos postos de comando de uma forma responsável da nossa sociedade, não é? E nós vamos continuar no próximo bloco com esse debate pela importância que tem.